Aqui de ameaças e oportunidades em ser um clube, quais as oportunidades um clube saneado, por que eu venderia e quais seriam as oportunidades de eu ter uma SAF, eu sendo um clube saneado? E, repetindo, a última é, SAF aqui no Brasil é só para falido? O que você pode elaborar sobre isso, até com aquela informação que você trouxe para mim no chat privado? Boa noite. Bom, boa noite, Celso. Eu acho que o principal benefício para um clube que já é saneado, como um Flamengo, como um Palmeiras, é a questão de viabilizar novos projetos de fortalecimento, né? E aí, do exemplo que o Paulo utilizou, da questão de marketing, né? De você ser muito mais agressivo, implantar novas formas, conseguir novas formas de receita para você alavancar a questão da receita no clube e, principalmente, a internacionalização da marca. Então, eu acho que na medida que você é um clube saneado, o que hoje você teria de uma dívida que é controlada e que você, na verdade, venderia parte desse controle para um grupo estrangeiro, né? Que até nessa semana agora eu estava discutindo que o dono do PSG queria comprar parte do Flamengo, que viria uma boa oportunidade de investimento. Eu acho que seria essa questão do fortalecimento da marca, né? E você internacionalizar essa marca. E aí, com isso, o clube poderia chegar nesse patamar de 1 bilhão, 2 bilhões, e o Paulo acabou de trazer agora, de chegar a marca de 5, e fazer realmente bater de frente, em termos de receita, com clubes médios da Europa, né? Então, você poderia disputar jogadores de qualidade de igual para igual, com esse nível de faturamento que um clube que já é saneado pudesse virar uma SAF. Essa é a minha opinião sobre esse modelo. E no caso de se ele é para falido, o que eu vejo, Celso, é que eu acho que a SAF é uma solução de curto e médio prazo para a dívida que é asfixiante. Vocês que já vêm do mercado financeiro, né? A gente tem o que a gente chama de funding, de você pegar uma dívida cara, um endividamento alto, e aí você refinanciar essa dívida com uma taxa de juros menor e um longo prazo. E aí você libera fluxo de caixa para que você comece a fazer a gestão do dia a dia. Então, hoje, assim, grande parte dos clubes, né, estão com problemas de dívida, caixa, principalmente pela questão que eles são associativos, ou seja, eles não podem falir, então ele pode ficar devendo, como o Flamengo ficou devendo na época que o Bandeira assumiu, em 2012, que o Flamengo devia 3 vezes a sua receita anual. Em termos financeiros, 3, 4 vezes a sua receita anual é um indicador de falência, é um indicador de insolvência empresarial. Então, nenhuma empresa que está devendo 4 vezes a sua receita, 3 vezes e meia, ou 4 vezes a sua receita anual, ela é saudável. Então, o que eu percebo é que ela não é só para falido, no caso de clube que tem endividamento alto, no caso de associações, né, que não podem declarar falência, mas que tem dívida alta, ela seria uma solução para resolver esse problema financeiro, equacionar essa dívida e você conseguir gerar tanto a parte de investimento, que aí o Botafogo é um exemplo disso agora, né, que o John Textor comprou a parte do futebol do clube, ele refinanciou a parte da dívida e injetou muito dinheiro para poder contratar jogadores. Então ele começou a contratar jogadores desde a sua chegada até a última chegada de transferência. Se não me engano, teve mais de 30 jogadores que o Botafogo contratou. Enfim. Então, ele não é só para clube. Eu acho que um clube que já é saneado, como o Palmeiras ou o Flamengo da vida, ele pode alavancar e potencializar a receita e a marca desse clube. E no caso de clubes que têm problema com endividamento, ele pode ser uma solução realmente de médio e curto prazo para que você consiga organizar as finanças e fazer investimentos para esses jogadores, né? Eu quero ver um comentário agora do Vidal a respeito do que o Luiz falou. Vidal, as ameaças em se tornar um clube empresa dentro do ambiente do futebol brasileiro, o que você acha? Elas são muito importantes ou elas são relativas? Se você trata SAF,
aí eu entendo o seguinte, há uma ameaça. Sim. Um clube potencial como o Flamengo, ele pode ser mal avaliado por diversos interesses, né? Eu acho que, por exemplo, algum desses clubes aí que já está sendo negociado em SAF, ele foi mal avaliado, né? Eu não quero entrar nesse detalhe, porque é muito técnico, mas existe todo um potencial que ele tem que ser captado na hora de uma avaliação para você saber quanto é que vale aquela marca, quanto é que vale aquele clube. Eu acho que uns 2 ou 3 desses aí estão mal avaliados e geraram para o comprador oportunidades fantásticas, né? E em detrimento vamos dizer, da associação desportiva. E aí eu gostaria só de fazer um parênteses em como é que se dá essa assunção de cotas ou de ações do capital da empresa por um investidor. Você tem 2 formas, não foge da forma tradicional de fusões e aquisições no mercado financeiro. Ou você compra as cotas dos atuais acionistas, né, que seria o caso, por exemplo, você tem um clube, transformou em SA, o acionista vai lá e compra as cotas desse pessoal, o que enriquece os sócios, particularmente. E aí é que vem as ameaças, né? Porque eu acho que você tem negociações separadas, em grupos, então isso pode trazer algumas coisas por baixo dos panos que não aparecem para a mídia, não aparecem para o público em geral. A segunda ok, eu não vou pagar nada a nenhum acionista, eu simplesmente vou aumentar o capital, né, que é o comum, né, o famoso cash-in ou cash-out. Esse seria o cash-in, eu vou aumentar o capital, vou triplicar o número de ações, quadruplicar o número de ações, eu vou subscrever todas elas e eu vou diluir os atuais sócios. E aí esse dinheiro fica dentro do clube. Esse é um investimento direto, que é um modelo que eu acho que ninguém fez. Primeiro, porque Cruzeiro, Botafogo, não me lembro mais agora os outros que estavam aí. Vasco, Bahia. Todos eles, provavelmente, entregaram SAFs com patrimônio negativo ou patrimônio zero. Então, com certeza. Não há o que se pagar. O que você faz é uma conta de eu vou investir tanto, e faz um compromisso de investir tanto, e ter um fluxo de caixa junto com isso que permita pagar 20% da receita para quitar as dívidas, senão não vai funcionar. Agora, aí vem uma outra conta, né? Quem toma conta de uma SAF, ele tem interesses financeiros e econômicos nessa SAF. Eu não sei se esses interesses eles se coadunam, andam em par e passo com os interesses da torcida dessa SAF, né? Como geração de valor em ativos como profissionais ou jogadores da base, em que passam a ser desse acionista a partir daquele momento, venda e compra de jogadores, que pode não estar em linha necessariamente com o que uma torcida espera. Então, essas são ameaças que você pode ter num clube de massa que se transforma em SAF, porque os interesses do dono da SAF, ou dos donos da SAF, que são investidores profissionais, não tem nada a ver com os interesses da massa, da torcida, ou até do resto vamos dizer, do público em geral que participa daquele negócio. O Paulo falou uma coisa de pode ser que com esse dinheiro você possa investir mais em marketing, em comprar outro clube, mas não adianta, a gente está inserido num contexto que um ator só não faz a coisa rodar. Se você não tiver um campeonato ou campeonatos rentáveis, onde há uma disputa profissional, onde há realmente, vamos dizer, atração para o público, para a assistência, você pode ser o Flamengo, mas você não vai ter onde se virar, vai ter que jogar lá na Premier League, na Europa, ou então nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se não tiver um campeonato, você não vai conseguir. Verdade, então, Vidal, mas eu acho também que o fato de terem vindo essas empresas para cá também deu uma mexida, uma saculejada na discussão sobre liga.
que eu acho que isso também é um momento que está todo mundo falando, a mídia em geral, ela fala, eu não acredito que a liga vai sair, mas a partir do momento que você tem muitos players que são profissionais e que estão botando dinheiro, e tem alguns times fortes que estão abraçando isso, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, por exemplo, isso faz com que a discussão tome um outro patamar, e talvez essa preocupação que você tem, que é corretíssima, ela seja mitigada por esse movimento de liga que talvez só vá funcionar mesmo quando a maioria dos clubes forem profissionalizados, né? E aí você vê o que acontece hoje, né? A liga já virou 2 ligas, né? Não, mas eles já estão se unindo. Não, é óbvio que tem gente inteligente dos 2 lados, mas sempre vai ter um cara como o Petraglia, sei lá, que diz assim, não, porque, porra, o Flamengo, não sei o quê, pode ser que ele mude de opinião, mas torna mais difícil a unanimidade. Agora, eu entendo que realmente a entrada de novos players, de novos atores nesse mercado, atrai interesse financeiro maior. É óbvio que o João Testor, o pessoal da 777, eles querem uma liga muito forte. Eles vão fazer de tudo para ter essa liga muito forte. O Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians também querem uma liga muito forte. Porque se hoje você tem um potencial, na tua fatia, um potencial de receita de 1 bi, numa liga 5 vezes maior, você tem um potencial de 5 bi. Isso não tem dúvida. Quanto mais o mercado aumenta, mais a sua participação aumenta, sem aumento de market share, né? Sem aumento de fatia de mercado. Que aí é outra história. Você pode fazer uma gestão melhor, transformar as suas, no caso do Flamengo, gerações futuras em maiores flamenguistas, e o teu market share aumenta. Né? Pode chegar a 50, 55 milhões de torcedores e por aí vai, e potencializar tudo isso. Então, de novo, um clube saneado como o Flamengo, eu não vejo grandes vantagens em entrar numa SAF, porque ele está dando a galinha dos ovos de ouro a um investidor. Para quem vai esse dinheiro? Deixa eu fazer uma provocação? Faz. Deixa eu fazer uma provocação? O Flamengo, porque o que acontece é o seguinte, na hora que você construir... eu ia botar essa provocação para o Paulinho comentar, e ele pode comentar isso. Mas na hora que você faz a constituição dessa SAF, você pode sim fazer um contrato específico de constituição, e que você pode colocar, por exemplo, a partir do momento que você se torna uma SA, você pode captar recursos em mercados secundários e pode até captar recursos em bolsa de valores, tá certo? Então, a partir do momento que você tem esta opção, você também pode criar no estatuto dessa SAF condições da participação acionária ser submetida a determinadas regras, tá certo? Perfeito. Enfim, então, talvez é diferente do que talvez o Textor. O Textor é um cara, eu sou dono. Ele é o dono. Eu sou dono do clube. Ferrou, eu sou o dono. Esse é um problema para o Flamengo. Seria sim um problema para o Flamengo. Mas aí eu quero que o Paulo comente, aí vocês todos podem comentar. E se fosse um modelo em que o Flamengo abre a SAF, faz lá lançamento de ações, tenha um conselho votado, tenha um CEO, enfim, um CEO profissional e passe a ser realmente uma empresa de capital aberta. O que é que o Paulo e depois Vidal e outros podem... Pode falar, Vidal. Não, só... Esse seria um modelo ideal. Aí é porque a gente está falando muito em SAF, mas seria simplesmente transformar o Flamengo numa sociedade anônima e ele migraria para a SAF apenas por uma questão tributária. Tá? E aí sim, você vende ou dilui o seu capital na medida em que você atrai novos acionistas. E aí não vende para um fundo, não vende para um cara. Abre capital, faz um IPO, que pode ser feito, não tem dúvida. Roubou!